E aí, minha gente, eu sou Rick Trindade e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como às vezes a gente cai no erro de transferir a responsabilidade de falar sobre determinadas coisas para outras pessoas. Vamos começar? Acho que produzir conteúdo nem não é uma obrigação de todo mundo. Nem todo mundo está nas redes sociais para produzir conteúdo. Tem gente que estuda, tem gente que prepara, tem gente que usa das redes sociais para isso, especialmente para isso. Então acaba abordando assuntos variados, é, tem como, entre aspas, uma obrigação de produzir conteúdo, de alimentar suas redes. O problema que eu vejo nisso, não necessariamente nisso, mas assim, às vezes o quanto a gente cai muito nessa ideia de que uma pessoa, só porque produz conteúdo, ela tem a obrigação de falar sobre tudo ou sobre aquilo que a gente acha que ela tem que falar. Então, assim, se uma determinada pessoa fala sobre racismo, por exemplo, sobre questões raciais, e acontece alguma coisa, é muito comum as pessoas começarem a pressionar essa pessoa para que ela fale sobre aquele determinado assunto. Só que assim, existem questões, né, psicológicas e emocionais, às vezes a pessoa não tem conhecimento sobre o assunto, ela vai falar o quê? É uma questão de responsabilidade, né? Você não pode simplesmente, só porque você produz conteúdo, você tem a obrigação de falar sobre tudo, quando você não tem conhecimento sobre as coisas que você vai falar. É, a questão é essa, uma das questões é essa, de achar que o outro tem a obrigação de falar sobre tudo e sobre tudo que é aquilo que eu acho que ele tem que falar. Eu não levo, as pessoas às vezes não levam em consideração muitos poréns e porquês as pessoas preferem não falar sobre determinados assuntos. E outra, o que eu vejo muito, o que acontece muito é as pessoas se omitirem. Os números, eles são importantes, eles trazem uma maior visibilidade. Só que assim, se você tem 100 seguidores e você posta uma coisa importante, alguém vai ler. Então você também tem importância nessa engrenagem, né? Não é só a pessoa que tem 10 mil. Às vezes a pessoa tem 10 mil seguidores e as pessoas que vão ler, que vão consumir aquela coisa que ele vai falar, que ele vai produzir, às vezes não vai refletir sobre. Mas você com 100 seguidores, 10 pessoas vão ler e vão refletir sobre aquilo. A gente precisa parar de transferir essa responsabilidade sobre as coisas para as pessoas. A gente também tem voz, todo mundo tem voz, principalmente na internet. É assim, eu costumo dizer que ninguém vai falar melhor sobre a sua vivência do que você mesmo, sabe? Eu não posso transferir questões que são da minha vivência ou questões que eu posso falar que eu tenho conhecimento para outras pessoas. Não é de responsabilidade dessas pessoas. Eu também posso falar. Independente se 10 pessoas vão ler, independente se 1000 pessoas vão ler, se 300 mil pessoas vão ler. A gente às vezes se apega muito à questão de números. A gente pode falar para poucas pessoas, mas isso tem uma tremenda qualidade. Então, assim, eu me pego muito nessa questão de não ficar colocando pessoas num pedestal de que só elas podem falar sobre aquilo, ou só elas têm a obrigação de falar sobre aquilo, e que não, a gente também tem voz, a gente pode usar nossas redes, a gente pode fazer conexões, a gente pode falar com as pessoas também. É muito perigoso isso, porque às vezes a pessoa cai naquela de a gente transfere para a pessoa a responsabilidade de representar todo um coletivo. Isso é muito difícil, ninguém consegue representar toda, todo um coletivo. É muito complicado. As pessoas podem falar sobre coisas que muita gente vai se identificar, mas às vezes vai falar sobre coisas que muita gente também não vai se identificar. Na comunicação se fala sobre recorte. Então, assim, eu sou homem negro, fora do padrão, eu sou baiano, eu moro no interior da Bahia. Então, são 4 coisas dentro da minha existência, da minha vivência, que, assim, eu não vou conseguir representar todo mundo. Se eu falar sobre questões, coisas que acontecem, especialmente aqui na Bahia, provavelmente uma pessoa, um cara lá do Rio de Janeiro, ele pode não se sentir identificado, se identificar com isso, porque às vezes não faz parte da vivência dele, como, vou dar um exemplo, situações que acontecem em metrô, por exemplo, ou trem, sei lá. Aqui não tem, aqui na minha cidade não tem nem metrô nem trem. Então assim, eu posso
ouvir dessa pessoa a experiência dela, ainda que eu não me identifique, mas assim, eu não posso falar por essa pessoa, sabe? Eu não posso ter essa responsabilidade de falar sobre a vivência dessa pessoa, porque é ela que vive. Já é bem claro, vivência, né? Então assim, eu acho que é muito perigoso isso de transferir essa responsabilidade para as pessoas. Geralmente isso acontece muito para um grupo de pessoas. Assim, eu me atento muito a partir do momento que eu comecei a produzir conteúdo, eu comecei a falar sobre coisas na internet. Eu sempre prefiro falar a partir da minha vivência. Óbvio que eu leio, que eu me informo, mas assim, eu acho menos perigoso, entre aspas, falar sobre minhas questões, porque assim, uma que eu acho importante, como eu já disse, ninguém vai falar melhor do que eu acho importante, mas assim, eu sempre não tento me colocar não no lugar de representante, sabe? Não que isso seja ruim, mas assim, eu não consigo representar todas as pessoas negras, todos os homens negros e todos os homens negros e gordos. Assim, existem, eu vou dizer, coisas que eu posto na internet sobre questões de ser homem e ser gordo, ser homem negro e ser gordo, às vezes eu recebo um feedback muito mais de mulheres negras e mulheres negras gordas, do que de homens. Então, assim, como eu posso falar que eu sou representante de um grupo de homens gordos, quando o que eu falo também contempla as mulheres, sabe? Então, assim, eu sempre tento não me colocar nesse lugar de representante. Eu fico muito feliz quando as pessoas vêm até mim dizer que se sentem representadas, porque eu acho que isso vai muito mais por uma questão particular do que uma questão do todo, né? Então, assim, se 10 pessoas chegam até mim e falam que se sentiram representadas com a minha fala, com as coisas que eu produzo, assim, eu fico muito feliz porque eu tenho alcançado essas pessoas e isso é importante. Só que eu procuro não me colocar como representante de algo, até para não cometer erros, porque o que eu identifico também na internet é assim, quando a gente coloca essa pessoa nesse pedestal, quando a pessoa acerta, quem acerta é a pessoa, é o indivíduo. Quando a pessoa erra, quem erra é o coletivo. Então a gente cai muito nesse erro de ficar colocando pessoas em pedestal e não entender que essas pessoas elas vão errar também, não entender que essas pessoas elas também vão cometer equívocos. Nem sempre tudo que elas falam, nem sempre tudo que elas vão falar representa todo mundo, né? E tudo bem discordar também. Essa é a vantagem, essa é a necessidade de que outras pessoas falem, porque outras pessoas vão apresentar outras visões daquele mesmo assunto. Não trata de não é uma questão de estar certo ou errado, ou de ser certo ou errado. De entender que há a possibilidade de existir outras visões sobre um mesmo assunto, e essas outras visões também podem representar outras pessoas. Então é isso, o papo de hoje é isso. Se pronunciem, não transfiram essa responsabilidade, porque às vezes isso é muito perigoso também, porque as pessoas são pessoas e a gente não sabe como as pessoas lidam com as coisas ou como está o momento da vida delas, como é que elas estão emocionalmente, psicologicamente. Às vezes a pessoa não tem nem tempo também de se aprofundar naquele assunto, então preferem não falar. Eu acho que às vezes não é questão de omissão, eu estou falando especialmente de produtores negros. Às vezes não é uma questão de omissão, às vezes é uma questão de responsabilidade, de não saber a fundo do que se trata e preferir não falar justamente por isso, porque às vezes o que você fala, vem essa cobrança de você falar, e às vezes você cede essa cobrança e quando você fala, vem uma cobrança dizendo que você foi irresponsável porque você falou uma coisa errada. Então assim, usem as redes sociais de vocês. É uma questão, como eu disse, há produtores de conteúdo, sim, pessoas que produzem conteúdo, que falam sobre assuntos diversos, mas existem questões que acontecem no dia a dia, que precisam ser faladas por todo mundo, e todo mundo tem essa capacidade de falar, de escrever, de gravar vídeo, e não necessariamente isso significa produzir conteúdo, né? Eu digo às vezes a gente tem a capacidade de falar sobre coisas, só que a gente às vezes se omite porque acha que é a obrigação da outra pessoa, já que ela tem muita visibilidade. E não. Falem, usem as redes sociais de vocês, vamos nos unir aí pra gente ganhar força. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curtem, compartilhem, comentem. As minhas outras redes sociais também vão aparecer por aqui. É só me seguir por lá. E é isso.
vocês vão ouvir uma rochinha aí. É parte da Bahia, né? Tchau, até o próximo vídeo.